Sabe aquele momento em que você acha que conhece alguém e descobre que estava abraçando um monstro o tempo todo? Pois é. A história que vou te contar hoje vai te fazer repensar tudo sobre confiança, amor e sobrevivência. E olha, eu te garanto, você não vai conseguir parar de ouvir. Imagina a cena. Uma mulher grávida de trigêmea sendo levada às pressas para o centro cirúrgico. Monitor cardíaco apitando descontrolado. Enfermeiras gritando: fica comigo, fica comigo. E o marido? Ah, o marido tá ali do lado, digitando no celular. Isso mesmo. Não tá segurando a mão dela, não tá rezando, não tá desesperado. Tá mandando mensagem pra amante dele. E sabe o que ele escreveu? Quanto tempo ainda? A resposta que veio foi ainda pior. Amor, já tô na sala VIP. Me traz boas notícias. Boas notícias significando que a esposa dele não sobreviva. É exatamente isso que você tá pensando. Esse cara planejou a morte da própria mulher como se fosse uma reunião de negócios. Agora respira fundo. Porque essa história tem reviravoltas que vão te deixar de queixo caído. 3 horas antes dessa cena no hospital, Hannah estava em casa preparando a bolsa da maternidade. Sabe aquele momento doce de mãe de primeira viagem organizando as roupinhas? Pois é. Ela nem imaginava que o marido, no cômodo ao lado, estava no telefone fechando o caixão dela. A apólice paga 5 milhões se ela não sobreviver. Depois disso, as crianças ficam comigo e a gente tá resolvido. Sem estresse. 5 milhões. Ele falava da própria esposa como se fosse um contrato vencido. Das próprias filhas como se fossem investimentos. Hannah ouviu tudo. Ficou paralisada na cozinha, uma mão no balcão, outra na barriga. O coração dela partiu naquele instante. Não só pelas contrações que estavam começando, mas pela traição que cortou até o osso. E olha, a condição dela já era delicada. Os médicos tinham avisado: seu coração tá cansado. Se não agirmos rápido, você e os bebês correm risco. Mas para Hannah, o risco maior não era médico. Era humano. Agora presta atenção nisso. Enquanto ela lutava para respirar, o marido já tinha tudo calculado. Apólice de seguro. Documentos falsificados. Procuração médica forjada. Ele tinha acesso total para decidir se ela viveria ou morreria na mesa de cirurgia. E a amante? Ah, ela estava lá no hospital também. Vestido preto justo, colar de diamantes, taça de champanhe na mão. Brindando. Literalmente brindando enquanto a mulher que ela ajudava a destruir lutava pela vida a poucos metros de distância. Aos novos começos, ela disse, sorrindo. Hannah ouviu essa risada atravessando a porta enquanto a empurravam para o centro cirúrgico. Fechou os olhos. E naquele momento entendeu uma verdade gelada. Ela não estava morrendo por complicações da gravidez. Estava sendo apagada de propósito. Mas tem um detalhe que o marido dela não sabia. Alguém já estava a caminho do hospital. Alguém poderoso. Alguém que, quando descobrisse a verdade, ia fazer o império dele desmoronar tijolo por tijolo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 36 horas antes da cirurgia, o apartamento de Hannah parecia pacífico. Chuva batendo na janela, aquele som calmante. Ela dobrava as últimas roupinhas dos bebês, tudo branco com nuvenzinhas estampadas. Conversava com a barriga. Estamos quase lá, meus amores. A mamãe só precisa de mais um pouquinho. As costas doíam. Os tornozelos inchados. Mas ela tinha aquele brilho que toda mãe tem antes do parto. Aquele cansaço misturado com esperança. Na sala, o marido andava de um lado para o outro com o notebook aberto. A tela cheia de gráficos vermelhos. Cara de quem estava olhando para o próprio fracasso. Amor, você pode me ajudar com a bolsa do hospital? Hannah pediu baixinho. Ele nem respondeu. Ocupado demais numa ligação. Do outro lado, uma voz masculina dizia: se o investimento não fechar até sexta, você vai à falência. Vai perder tudo. Ele esfregou a testa. Eu dou um jeito. Sempre dou. Hannah não fazia ideia que o jeito significava a vida dela. Depois da ligação, ele bateu o notebook com força. Virou para ela. Você devia descansar. Tá me estressando. Ela piscou, confusa. Eu que tô te estressando. Você não é a única com pressão, Hannah. Acha que dinheiro cresce em árvore. Pegou a jaqueta e saiu batendo a porta. Ela ficou ali parada, mão na barriga, sussurrando para os bebês ficarem calmos. Aí o celular dela vibrou. Uma notificação de agenda que ela não lembrava de ter criado. Almoço no Soho House. 13h30, L mais S. O coração dela congelou. S. Sabrina. Ela conhecia esse nome.
Já tinha visto no celular dele antes, salvo como cliente. Às 13 horas, ela estava sentada num carro alugado em frente ao restaurante, olhando pela janela embaçada pela chuva. Ele chegou primeiro, terno azul marinho impecável. Minutos depois, ela apareceu. Casaco vermelho, cabelo perfeito, salto batendo no chão feito aplausos. Ela se inclinou para beijar o rosto dele. Não foi rápido. Não foi amigável. Foi íntimo demais. Demorado demais. A garganta de Hannah ardeu. Ela queria gritar, mas nenhum som saiu. Lá dentro, o garçom serviu vinho. Sabrina riu, roçando a mão nele. Então, quando acontece? Ele sorriu tenso. Amanhã à noite, depois da cesárea. A apólice ativa na hora. E as crianças? Cuidados neonatais pagos. Depois ficam comigo. Os olhos dela brilharam. Aí finalmente a gente fica livre. Hannah tampou a boca. Lágrimas escorreram sem parar. Ela ligou o carro e saiu antes que eles a vissem. Naquela noite, ela esperou ele chegar. Viu ele afrouxar a gravata, servir o uísque no copo como se fosse dono do mundo. Quem é Sabrina Vale? Ela perguntou baixinho. Ele congelou. O quê? Não finge. Eu vi vocês. Ouvi tudo. Ele sorriu. Aquele sorriso frio, arrogante, de homem que se acha intocável. Você não devia ter me seguido, Hannah. Isso não faz bem para você nem para os bebês. Você planejou, ela sussurrou. Você realmente planejou minha morte. Ele deu de ombros, tomando um gole. Não seja dramática. Você tá doente, Hannah. Pode não sobreviver. Eu só tô sendo prático. Colocou o copo na mesa com um tique. Se acontecer alguma coisa, não é culpa minha. É a vida. Mas pelo menos as crianças vão ser cuidadas. E a Sabrina? Ela vai ser uma ótima mãe. As pernas dela quase cederam. Agarrou o balcão para não cair. Ele passou por ela, cheiro de uísque e traição forte no ar. Ah, e Hannah? Ele voltou, parando na porta. Não passe vergonha no hospital amanhã. Já organizei tudo. A porta bateu. O eco ficou no ar. Pela primeira vez, Hannah não tinha medo de morrer. Tinha medo de deixar as filhas nas mãos de monstros. E naquele medo, algo dentro dela endureceu. Não era ódio. Não era raiva. Era uma vontade fria e afiada de sobreviver. Porque se ele tinha feito planos, ela também faria. E o plano dela terminaria com o nome dele virando cinzas. A manhã chegou pálida e fria. Hannah sentou na beirada da cama, as duas mãos pressionadas contra o peito. O coração batia rápido demais, alto demais, como um martelo dentro das costelas. Ela mal tinha dormido. Toda vez que fechava os olhos, via o marido e a amante naquela mesa sussurrando sobre dinheiro de seguro em cima de vinho tinto. Quando chegou no hospital para a consulta final, mal conseguia ficar em pé. A enfermeira viu o rosto dela e correu buscar ajuda. A doutora Evelyn Grant apareceu quase instantaneamente. Ela tinha uns 50 anos, cabelo escuro com fios prateados, olhos calmos e inteligentes que não perdiam nenhum detalhe. Ajudou Hannah a sentar, depois olhou para o monitor. Os números fizeram ela franzir a testa. Sua pressão tá instável, Evelyn disse suavemente. E seu coração tá sobrecarregado demais. Carregar trigêmeas já é difícil, mas com essa condição. Eu só quero que elas fiquem seguras, Hannah interrompeu, voz fraca mas firme. Evelyn estudou ela por um longo segundo. Tinha algo no rosto daquela jovem mulher, coragem misturada com desespero silencioso, que lembrava alguém que ela conheceu. Vou te internar hoje à noite, a médica disse. Sem discussão. Você precisa de monitoramento constante até o parto. Hannah assentiu. Não discutiu. Não contou para a médica que já tinha arrumado a própria mala. Não porque esperava cuidado, mas porque esperava guerra. Quando o marido chegou naquela noite, ele parecia irritado de novo. Não preocupado. Ele carregava uma pasta nas mãos, azul elegante, com o logo de uma empresa de documentos médicos. O que é isso? Hannah perguntou. Papelada. Ele disse. Coisas de rotina caso você fique inconsciente durante a cirurgia. Colocou o tablet na frente dela. A página já estava aberta, o nome dela digitado bonitinho no topo. Procuração médica. Nome responsável. O marido dela. A mão dela tremeu. Eu nunca assinei isso. Deve ter esquecido. Ele mentiu tranquilamente. A gente fez online semanas atrás. Evelyn entrou na sala naquele exato momento. Com licença, senhor. Precisamos fazer outro exame. Ele forçou um sorriso.
Claro, doutora. Depois se inclinou perto de Hannah, voz baixa e afiada. Não complica isso. Você já tá me fazendo passar vergonha. Quando ele saiu, Evelyn percebeu como os dedos de Hannah cravavam no lençol. Você tá tremendo, ela disse gentilmente. É dor. Hannah hesitou, depois sussurrou. Ele falsificou minha assinatura. Evelyn piscou. Em quê? Documentos médicos. Ele quer controle se alguma coisa acontecer comigo. Os olhos da médica escureceram. Isso é ilegal e cruel. Hannah deu um sorriso amargo. Ele não me vê mais como pessoa. Só como uma apólice esperando vencer. Evelyn sentou ao lado dela, descansando uma mão sobre a dela. Escuta, Hannah. Eu já vi homens como ele. Polidos por fora, podres por dentro. Você não tá sozinha. Ok? Aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui. Hannah engoliu seco. Por que você tá me ajudando? Evelyn pausou antes de responder. Porque uma vez, há muito tempo, eu não consegui ajudar alguém que eu amava. Ela morreu antes que eu pudesse consertar. Você me lembra ela. Algo passou pelo rosto composto de Evelyn. Uma memória dolorosa demais para falar. Naquela noite, Hannah não conseguiu dormir. As máquinas ao lado dela zumbiam baixinho. Pela pequena janela do hospital, dava para ver os Killine de Nova York brilhando como um mar de diamantes. Lindo. Distante. Intocável. Ela pegou o celular e começou a gravar um vídeo. A voz trêmula mas clara. Se eu não conseguir, ela disse, por favor mostrem isso para as minhas filhas quando elas crescerem. Digam que eu amei elas antes mesmo de ver os rostinhos. Digam que lutei para ser mãe delas até o último momento. Olhou para a câmera uma última vez. Não vou desistir. Ainda não. Apertou salvar. O arquivo subiu automaticamente para a nuvem. Um lugar que o marido nunca poderia acessar. Do lado de fora da porta, Evelyn ficou no corredor, falando baixinho ao telefone. Ela ainda não sabe, disse. Mas acho que encontrei o pai dela. O corredor do hospital cheirava a antisséptico e medo. Hannah deitada no quarto particular, fios saindo dos braços conectados a máquinas que apitavam como alarmes distantes. Do lado de fora da janela, o Killine de Manhattan piscava contra nuvens de tempestade. Alto, brilhante, indiferente. Era a véspera da cesárea agendada. O monitor cardíaco mantinha um ritmo lento e irregular. Ela tentou rezar, mas as palavras não vinham. Na mesinha de cabeceira tinha um caderninho pequeno. Ela abriu e escreveu cartas para cada uma das filhas que ainda não tinham nascido. Para Grace, a mais velha, acalma. Nunca deixe ninguém te calar. Para Lily, a curiosa. Confie no seu coração, mesmo quando o mundo não confiar. Para Hope, a lutadora. Você já me salvou mais de uma vez. Dobrou os bilhetes e colocou no bolso da bolsinha de bebê que tinha arrumado. Tinha checado cada item 3 vezes. Fraldas, macacões, até um ursinho de pelúcia que comprou na lojinha do hospital. O corpo estava falhando, mas a mente estava organizada, afiada. Mães sempre ficam assim quando o perigo está perto. A porta abriu. O marido entrou, cheirando a perfume e uísque. Tinha aquele mesmo olhar distante, tipo um homem visitando um cliente de negócios, não a própria esposa. Por que você está aqui? Hannah perguntou baixinho. Para garantir que você assine os formulários de alta, ele respondeu, colocando papéis na bandeja dela. Protocolo do hospital. Fez uma pausa. E não se preocupe. A Sabrina já conversou com o anestesista. Hannah congelou. Sabrina. Ele deu de ombros. Ela tá me ajudando a gerenciar as coisas. Você devia agradecer. Ela tem lidado com detalhes que você não consegue. As palavras acertaram como uma faca. Você tá deixando sua amante cuidar da minha cirurgia? Ele suspirou, parecendo entediado. Não começa, Hannah. Tô fazendo o melhor para todo mundo. Você tá emotiva. Não pensa direito agora. Eu tô morrendo. Ela sussurrou. Exatamente. Ele disse isso tão casualmente que o peito dela apertou em descrença. Por um segundo, ela achou que ele realmente ia matá-la ali mesmo. Com a frieza dele. Com a indiferença dele. Aí, quando ele virou para sair, ela viu o celular dele acender com uma mensagem. Sabrina, tudo pronto para amanhã. Mal posso esperar para postar nossa foto no Plaza. As palavras queimaram na mente dela. Assim que ele saiu, ela agarrou o próprio celular e abriu o app de gravação. Narrou tudo. A procuração falsa, a apólice de seguro, o envolvimento da amante. A voz tremeu mas não quebrou. Mandou o arquivo por e-mail para a doutora.
Evelyn com o assunto, se eu não conseguir. Minutos depois, Evelyn apareceu na porta, os olhos cheios de raiva silenciosa. Eu escutei. Ela disse baixinho. Você estava certa. Ele falsificou tudo. Mas não se preocupa. Fiz uma ligação. Tem alguém que precisa saber o que está acontecendo. Quem? Hannah sussurrou. Meu pai. Evelyn respondeu. Ele é muito bom em encontrar pessoas que acham que podem enterrar a verdade. Antes que Hannah pudesse perguntar mais, uma onda súbita de dor rasgou o peito dela. O monitor gritou. Evelyn berrou pedindo ajuda, e em segundos o quarto encheu de enfermeiras. A visão dela embaçou. Vozes viraram ecos. Ela sentiu frio por todo lado. Fica comigo, Hannah. A voz de Evelyn cortou o caos. Em algum lugar na névoa, Hannah achou que ouviu um trovão. Ou talvez fosse só a tempestade batendo na janela. Estavam empurrando ela em direção ao centro cirúrgico quando ela viu o marido parado na estação de enfermagem, celular na mão, sussurrando para Sabrina. Ele nem olhou para a própria esposa sendo levada às pressas na frente dele. Enquanto atravessavam as portas duplas, Hannah conseguiu sussurrar uma última coisa pro médico ao lado dela. Se eu não voltar. Evelyn se inclinou perto. Você vai. Eu prometo. Mas o último pensamento de Hannah antes da anestesia tomar conta não foi sobre morrer. Foi sobre sobreviver tempo suficiente para destruir o homem que transformou o amor dela num livro-caixa. Porque mesmo que ela não conseguisse, a verdade que tinha gravado naquela noite conseguiria. O mundo era som, luz e pânico. O relógio na parede marcava 3h12 da madrugada quando os alarmes começaram a gritar. Dentro da sala de cirurgia 4, Hannah estava cercada por um borrão de luvas azuis e máscaras. O monitor cardíaco disparou, depois caiu violentamente. Pressão caindo rápido. Uma enfermeira gritou. Me arranja mais uma bolsa de sangue. A doutora. Evelyn berrou, voz controlada mas urgente. A visão de Hannah já estava escurecendo. As luzes brancas acima dela pareciam estrelas apagando uma por uma. Ela sentiu o corpo se separando de si mesmo, pesado e leve ao mesmo tempo. Do jeito que uma alma deve se sentir antes de partir. Por favor, ela sussurrou. Meus bebês. Fica com a gente, Hannah, Evelyn disse, apertando a mão dela. A enfermeira enxugou o suor da testa da médica. A atmosfera na sala estava elétrica, tensa. A cesárea estava pela metade. 2 dos bebês tinham nascido, os choros fracos e baixos. A terceira ainda não tinha saído. O pulso tá errático, o anestesista falou. Evelyn tomou uma decisão que definiria a vida dela. Chama o marido, ela disse friamente. Ele é o responsável legal nos registros. Uma enfermeira saiu correndo pro corredor. O marido estava lá, celular na mão, terno perfeitamente passado, como se tivesse numa reunião de negócios. Sabrina sentada do lado dele na área VIP de espera, rolando o feed do celular, tomando café de um copo de papel da cafeteria. Quando a enfermeira chegou sem fôlego, ele pareceu irritado. O quê? A doutora. Grant precisa da sua permissão, a enfermeira ofegou. Sua esposa tá perdendo muito sangue. Talvez tenhamos que fazer uma escolha. Salva os bebês, ele interrompeu instantaneamente. Sem hesitação. Sem emoção. Sabrina sorriu levemente, cruzando uma perna sobre a outra. É a coisa lógica a fazer, ela sussurrou. A enfermeira congelou, chocada com a calma deles. Senhor, o senhor entende. Salva os bebês, ele repetiu, já olhando de volta para o celular. De volta lá dentro. Evelyn apertou a mandíbula. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia a lei. Mas também sabia que tipo de homem ele era. Não vamos deixar ela morrer, ela murmurou. A assistente hesitou. Doutora, o consentimento dele. Não me importo. Vou assumir a responsabilidade. O terceiro bebê finalmente saiu. Miúda e imóvel, até a enfermeira esfregar as costas dela e um choro fraco encher a sala. Ela conseguiu, a enfermeira sussurrou. Mas aí o monitor cardíaco fez uma linha reta. Código vermelho. Alguém gritou. As mãos de Evelyn se moveram rápido. Compressões torácicas, injeção de adrenalina, pás do desfibrilador pressionadas contra o peito de Hannah. O cheiro de pele queimada se misturou com o antisséptico. Vamos lá, Hannah. Respira. Por um momento interminável, nada aconteceu. Aí um blip fraco apareceu no monitor. Depois outro. Depois um ritmo. Ela voltou. A sala exalou. Evelyn desabou contra a mesa, sussurrando. Bem-vinda de volta, querida. Ela olhou para os 3 bebês, todos vivos, todos frágeis,
E pensou: você acabou de vencer a morte 3 vezes. A manhã chegou cinza e pesada, como se o próprio céu não ousasse brilhar. A tempestade tinha passado, mas o hospital ainda cheirava a chuva e ar esterilizado. No quarto 407, Hannah flutuava entre sono e dor. A pele pálida, os lábios rachados, o batimento cardíaco frágil no monitor, um ritmo lento e irregular que sussurrava: você conseguiu, mas mal. Quando abriu os olhos, tudo estava embaçado. Formas, sombras, apitos fracos. Aí ela ouviu um som que cortou direto pela névoa. Risada. Era leve, feminina e cruel. Ela virou a cabeça levemente, dor atravessando o peito. Parada junto à janela, perfeitamente emoldurada pela luz da manhã, estava Sabrina Vale. Vestida como se tivesse saído de uma revista de moda. Trench coat bege, cabelo liso, uma pulseira Cartier brilhando em ouro quando ela se mexia. Segurava o celular, gravando ela mesma com um sorriso. Dia 2 no hospital, Sabrina disse para a câmera. Os bebês estão bem. A situação é complicada. Ela sorriu de canto. Mas o amor sempre dá um jeito. Clique. A gravação terminou. Ela virou para Hannah. Bom, ela disse suavemente. Você é mais resistente do que eu pensava. A gente realmente achou que você já teria ido embora. A voz de Hannah saiu rouca. Por que você tá aqui? O Lucas precisava de apoio, Sabrina disse docemente. Ele tá exausto. E honestamente, alguém tinha que tomar decisões pelos bebês. Você estava indisponível. Hannah tentou sentar, mas a dor rasgou os pontos. Ela ofegou, agarrando o lado. Sabrina não se mexeu para ajudar. Você não devia se forçar, Sabrina continuou, passeando em direção à cama. Você já fez dano suficiente. Coitado do Lucas, tão estressado, cuidando de trigêmeas, gerenciando a empresa, lidando com a imprensa. Todo mundo acha que você morreu, a propósito. Hannah congelou. Ele disse que eu morri. Sabrina sorriu mais largo. Relaxa, é temporário. Torna as coisas mais simples por enquanto. A mídia adora um herói trágico. Pai viúvo, 3 recém-nascidos, nova parceira linda que salvou ele do desespero. A risada dela encheu o quarto de novo, suave mas venenosa. A mão de Hannah agarrou o lençol. Você acha que ganhou? Sabrina inclinou a cabeça. Querida, eu já ganhei. Você tá fraca, quebrada e instável. O mundo acha que você se foi. Até quando você sair dessa cama rastejando, seu nome vai ter sido apagado. Até os arquivos do hospital te listam como falecida. Não é poético. A porta abriu então e a doutora Evelyn entrou. Os olhos dela pularam entre as duas mulheres. O que está acontecendo aqui? Só uma visita amigável, Sabrina disse suavemente, mostrando um sorriso. O Lucas me pediu para ver como ela tá. O tom de Evelyn virou gelo. Essa é uma sala de recuperação, não clube social. Você não é família. Precisa sair. Sabrina levantou as mãos em rendição falsa. Tudo bem. Mas você devia me agradecer, doutora. Sem o Lucas, esse hospital ainda não teria recebido pagamento. Enquanto saía, ela se inclinou perto do ouvido de Hannah e sussurrou. Aproveita sua estadia, garota fantasma. Quando a porta fechou, Evelyn virou para a paciente. Você tá bem? Hannah não conseguiu falar. Os olhos encheram. Não de dor, mas de humilhação. Ela estava viva. Mas o mundo já tinha enterrado ela. Evelyn sentou do lado dela, gentilmente limpando uma lágrima do rosto dela. Escuta. Não dá para ela a satisfação de te quebrar. Você ainda tá aqui. E isso significa que você ainda tem poder. Hannah engoliu seco. Eles vão levar meus bebês. A voz de Evelyn endureceu. Não se eu puder evitar. Ela tirou algo do bolso do jaleco e colocou na mesinha de cabeceira. Um pendrive. O que é isso? Hannah perguntou. Prova, Evelyn disse. De tudo. As assinaturas falsas dele, as mensagens dela, e uma gravação da câmera do corredor de ontem à noite. Você não é tão invisível quanto eles pensam. Hannah olhou para o pequeno dispositivo como se fosse uma arma forjada de esperança. Do lado de fora da janela, as nuvens se abriram, deixando entrar uma fresta de sol pálido. Caiu no rosto dela, e pela primeira vez desde a cirurgia, Hannah sorriu. Fraco, mas real. Porque lá no fundo, o fantasma tinha decidido ressuscitar. A noite caiu de novo sobre Manhattan, e a cidade zumbia lá embaixo como um coração inquieto que nunca para de bater. No quarto 407, Hannah se mexeu na cama pela primeira vez em horas.
Os sedativos estavam passando. O corpo ainda doía. A cabeça estava nebulosa, mas a mente acordando mais afiada que nunca. A porta estava meio aberta. Dava para ouvir vozes baixas no corredor. Enfermeiras trocando turno, o rangido de carrinhos, o apito suave de outros monitores. Mas embaixo disso tudo, outra voz, baixa, masculina, familiar, atravessava a fresta. Era ele. Não me importa o que a papelada diz, ele sussurrava com rispidez. Ela não está em condições de tomar decisões. Só libera os bebês para mim. Eu sou o pai. A voz de uma enfermeira respondeu firme. Senhor, a política do hospital exige consentimento por escrito da mãe. Ela ainda está viva. Até isso mudar, ninguém sai da UTI neonatal. Então talvez precise mudar, ele murmurou. Algo gelado deslizou pelas veias de Hannah. Ela não estava só lutando para se curar. Estava lutando para existir. Virou a cabeça em direção à mesinha de cabeceira. Ali estava o pendrive que a doutora Evelyn tinha deixado. Minúsculo, comum, mas capaz de destruir tudo que ele tinha construído. O problema era que ela nem tinha o próprio celular. Ele tinha levado por motivos de segurança. Fechou os olhos, forçando-se a pensar. Não podia se mexer muito, mas ainda podia agir. Momentos depois, a porta rangeu. Evelyn entrou, carregando uma prancheta. Como a gente está se sentindo hoje à noite? Ela perguntou, voz suave mas deliberada. Viva, Hannah sussurrou. Mal. Evelyn checou os sinais vitais, assentindo. Depois, abaixando a voz, disse. Entrei em contato com alguém. Um homem que precisa saber sobre você. Hannah franziu a testa fracamente. Quem? Evelyn hesitou, depois disse. Meu pai. O nome dele é Thomas Grant. O nome não registrou no primeiro momento. Só um som. Mas o tom de Evelyn carregava peso. Ele é poderoso, Hannah. Eu acredito que ele seja seu pai biológico. Hannah piscou em descrença. O quê? Isso é impossível. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Sua mãe acreditou nisso, Evelyn disse suavemente. Mas ela estava errada. Antes que Hannah pudesse responder, passos se aproximaram. Pesados. Impacientes. Ele. Evelyn se endireitou instantaneamente, a máscara profissional voltando ao lugar. O marido entrou, usando a máscara usual de controle calmo. Ele olhou para Hannah do jeito que um homem olha para um mau investimento, um que ele queria poder apagar. Como a gente está se sentindo, querida? Ele perguntou, a voz pingando preocupação falsa. Hannah não disse nada. Evelyn entregou um formulário para ele. O hospital ainda está processando sua autorização. Tem um atraso. Ele franziu a testa. Um atraso. Minha esposa é incapaz de. Ela é minha paciente. Evelyn cortou firmemente. E ela está capaz o suficiente para decidir quem pode visitar. O que significa que você vai sair agora. A expressão dele endureceu. Você está ultrapassando limites, doutora. Não, ela disse com calma. Você é quem tá. Por um momento, a tensão encheu o ar, afiada como vidro. Aí ele forçou um sorriso e recuou. Tudo bem. Volto amanhã. Garante que ela fique confortável. Quando a porta fechou, Evelyn virou de volta para Hannah. Ele tá rachando, ela disse. Mas a gente precisa de tempo. Meu pai chega amanhã à noite. Ele vai garantir que você fique protegida. O coração de Hannah bateu mais rápido, medo e esperança fraca se misturando como fogo e gelo. Protegida de quê? Os olhos de Evelyn encontraram os dela. Da tempestade que esse homem tá prestes a desencadear. Na manhã de sexta, o hospital zumbia de sussurros. Enfermeiras se entreolhavam com olhos inquietos. Algo estranho estava acontecendo. Papelada oficial tinha chegado declarando Hannah Brooks como falecida. A doutora Evelyn Grant encontrou o arquivo na mesa dela, carimbado e assinado com uma assinatura falsificada. Hora da morte, 3h16 da manhã. Parada cardíaca. Até carregava as iniciais dela. Copiadas, não escritas. O estômago de Evelyn revirou. Ela olhou pro timestamp. O relatório tinha sido registrado 2 horas depois do batimento cardíaco de Hannah se estabilizar. O marido tinha se movido mais rápido do que ela esperava. Ela saiu do escritório correndo, coração martelando. O quarto de Hannah estava vazio. Cama desfeita, máquinas sumidas. Por um segundo aterrorizante, ela achou que ele tinha levado ela. Aí uma voz atrás dela disse baixinho: Doutora Grant. Era a enfermeira-chefe. A paciente foi transferida para uma suíte de recuperação segura. Por ordem sua.
Evelyn exalou devagar. Ótimo. Não conta pra ninguém onde. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o marido em luto estava preparando um espetáculo. Num cobertura na Fifth Avenue, paredes de vidro refletiam a luz da manhã sobre os quilines de Manhattan. Arranjos florais cercavam uma foto gigante emoldurada de Hannah, sorrindo, grávida, radiante. A placa embaixo dizia: em memória de Hannah Brooks Meyer, esposa e mãe dedicada. O marido estava num terno preto sob medida, expressão cuidadosamente composta. Câmeras piscavam. Uma pequena multidão de investidores, jornalistas e amigos enchiam a sala. Do lado dele, Sabrina Valley, vestida num vestido preto justo, olhos brilhando com lágrimas falsas. Ela se agarrou no braço dele e sussurrou para os fotógrafos. Ela era pura demais para esse mundo. Alguém entregou um microfone para ele. Ele suspirou profundamente, olhos brilhando o suficiente para o efeito. Minha esposa era minha bússola, ele começou solenemente. Ela me deu força mesmo nos momentos finais. Prometi a ela que nossas filhas cresceriam amadas, cercadas de sucesso, e nunca conheceriam dificuldades. Fez uma pausa para o efeito dramático, abaixando a cabeça. E vou honrar essa promessa. A audiência aplaudiu educadamente. Um jornalista perguntou: Sr. Meyer, o que vai acontecer com sua empresa agora? Ele sorriu levemente. Hannah acreditava na minha visão. Vou continuar construindo por ela e pelas nossas filhas. Atrás dele, Sabrina enxugou os olhos, depois se inclinou perto do fotógrafo de relações públicas. Garante que você captura minha mão no ombro dele, ela sussurrou. Tudo estava indo exatamente conforme planejado. De volta ao hospital, numa suíte de recuperação secreta sem identificação, Hannah acordou sob luzes fracas. O ar pesado com desinfetante e segredos. Evelyn sentou do lado dela, celular pressionado no ouvido. Sim, ela tá viva, Evelyn disse em tom baixo. Mas você precisa se mover rápido. Eles declararam ela como morta publicamente. Do outro lado, uma voz masculina profunda e mais velha respondeu. Me manda a prova. Já tô no avião. Evelyn desligou e virou para Hannah. Esse era Thomas Grant, ela disse. Ele pousa hoje à noite. Hannah piscou fracamente. O homem que você acha que é meu pai. Evelyn assentiu. Ele tem mais influência nessa cidade que qualquer um deles. E tá furioso. Hannah olhou pro teto, processando tudo. O funeral falso, a identidade roubada, o homem que podia ser seu sangue. O corpo ainda doía, mas a mente queimava. Então ele acha que eu tô morta. Ela murmurou. Por enquanto, Evelyn disse. Deixa ele celebrar. Hannah sorriu levemente, amargamente. Então vamos garantir que seja a última festa que ele curte. Naquela noite, ele ergueu a taça de champanhe ao lado de Sabrina, os quilines de Manhattan brilhando atrás deles. Aos novos começos, ele disse suavemente. As câmeras clicaram. O brinde cintilou. Mas do outro lado da cidade, num quarto trancado de hospital, uma mulher que tinha sido descartada como morta abriu os olhos bem abertos e sussurrou. Aos finais. Porque amanhã o fantasma dela ia ressuscitar. E viria por sangue, dinheiro e verdade. O sábado à noite cintilou sobre Manhattan. O Skilline brilhava como uma coroa de vidro e fogo. A gala anual de investidores para a humanidade acontecia no Plaza Hotel, onde bilionários em smoking sob medida tomavam champanhe e sussurravam sobre fusões. Câmeras piscavam como relâmpagos nos tapetes de veludo. No centro de tudo, o marido de Hannah, vestido num Armani preto, sorrindo para cada câmera. Parecia luto esculpido à perfeição, um viúvo lindo, trágico mas forte. No braço dele, Sabrina Valley radiante num colar de diamantes, a imagem da devoção. Hoje à noite, ele disse para os repórteres, oramos Hannah Brooks, a mulher que inspirou essa fundação. Ele gesticulou em direção a um retrato gigante de Hannah exposto no palco. O rosto sorridente dela agora um símbolo que ele usava para vender sinceridade. O legado dela vive em cada vida que vamos ajudar. Aplausos. Câmeras. Simpatia. Exatamente como ele planejou. Mas algo no ar mudou. Um tremor silencioso, tipo eletricidade antes de uma tempestade. Um fotógrafo no fundo do salão de repente congelou, olhando fixo em direção à entrada. As portas douradas maciças do plaza se abriram devagar. Por um momento, ninguém respirou. Aí ela entrou. Hannah Brooks. Viva! O salão ofegou em uníssono. Alguns copos escorregaram de mãos tremendo e se estilhaçaram no chão de mármore. Ela usava um vestido branco simples que roçava os tornozelos.
Sem joias, sem maquiagem além de um toque suave nos lábios. A palidez hospitalar tinha sumido. No lugar dela, um fogo silencioso brilhava nos olhos. Cada passo que dava ecoava como um veredicto. Impossível, Sabrina sussurrou, a cor sumindo do rosto. Ela deveria estar morta. Ele terminou, a voz rachando. O sorriso congelou, a máscara escorregando. Todas as câmeras viraram para Hannah, piscando loucamente agora. Confusão. Descrença. Admiração. Ela parou no meio do salão. Os lustres acima lançavam uma auréola ao redor dela, fazendo parecer quase irreal. Aí de trás dela, um homem deu um passo à frente. Alto, cabelo prateado, impecavelmente vestido num terno escuro. A presença dele silenciou a multidão completamente. Thomas Grant. O bilionário. O fantasma da dinastia financeira mais antiga de Manhattan. Ele colocou uma mão no ombro de Hannah e encarou a audiência. A voz dele cortou como uma lâmina. Boa noite. Tô aqui para corrigir um erro. Murmúrios se espalharam. Repórteres se inclinaram para frente. O marido engoliu seco. Senhor Grant, eu não sabia que o senhor viria. Eu não sabia que minha filha estava viva, Thomas disse com calma. Até 3 dias atrás. O salão caiu num silêncio mortal. As câmeras pararam de clicar. Até a música de fundo cortou. Sua filha, alguém ofegou. Thomas assentiu. Hannah Brooks. Minha criança. A mulher que seu adorado filantropo marido tentou apagar. O rosto dele virou da cor de giz. Isso é absurdo. Não tem prova. Thomas ergueu uma pasta. Resultados de DNA. Assinados pelo meu laboratório na Califórnia, verificados pelo Hospital Mount Sinai. Quer que eu leia em voz alta? Sabrina agarrou o braço dele. Faz alguma coisa. Ela sibilou. Ele tentou falar, mas a voz tremeu. Isso é insano. Você não sabe o que ela fez. Ela deu à luz seus filhos enquanto você falsificava o atestado de óbito dela, Thomas interrompeu, dando um passo para frente. O tom dele era calmo, quase gentil, mas o tipo de gentileza que vinha antes da destruição. E agora, ele disse, você vai responder por cada palavra, cada mentira, cada gota do sangue dela. Ofegos se espalharam pela multidão como fogo. Repórteres correram para gravar cada segundo. Sabrina recuou, sussurrando para um segurança. Para eles. Desliga as câmeras. Mas Thomas sorriu friamente. Não. Deixa rolar. O mundo merece ver essa verdade. Hannah ficou ao lado dele, olhos firmes, respiração regular. Pela primeira vez, ela não era a paciente, a vítima ou a esposa. Era algo completamente diferente. Renascida. As luzes piscaram uma vez, depois o som de aplausos começou. Lento. Deliberado. Imparável. As pessoas se levantaram, batendo palmas, não por riqueza ou status, mas pela mulher que se recusou a morrer. O marido ficou congelado sob o lustre dourado, preso na própria performance. E o show finalmente tinha acabado. O salão do Plaza Hotel estava em silêncio. Tão silencioso que até os lustres pareciam tremer. Todas as câmeras apontadas para Hannah Brooks e o homem ao lado dela, Thomas Grant, o bilionário que acabava de reivindicar ela como filha. O marido dela parado no centro do palco, o rosto pálido e brilhando de suor. Sabrina Vale agarrada no braço dele, unhas cravadas na manga. Ela podia sentir o pulso dele acelerado. A máscara de controle que ele usou por anos estava rachando. Thomas virou para a multidão, a voz profunda e medida, ecoando pelo salão de mármore. 25 anos atrás, perdi uma criança num incêndio. Pelo menos foi o que me disseram. Hoje à noite, estou diante de vocês para contar a verdade. Ela não morreu. Foi tirada de mim, escondida, mentida, e o nome dela é Hannah Brooks. Rumores ondularam pela audiência. Câmeras piscaram loucamente. A imprensa avançou. Um repórter gritou. Senhor Grant, o senhor está confirmando que ela é sua filha biológica. Thomas assentiu uma vez. Tenho relatório de DNA aqui mesmo. Ele puxou um papel dobrado do bolso interno e ergueu. Verificado por um laboratório federal e pelo Hospital Mount Sinai. Outro ofego se espalhou pela sala. O marido deu um passo à frente, voz tremendo. Isso é ridículo. Ela tá manipulando você. Ela não é sua filha. É mentirosa. Golpista. Chega. A voz de Thomas cortou o barulho como trovão. Passei a vida inteira reconhecendo mentirosos. Construí impérios sabendo em quais homens posso confiar. E você, Sr. Meyer, fede a engano. A sala congelou. A mão de Sabrina escorregou do braço dele.
Ela sussurrou. Lucas, fala alguma coisa. Ele tentou rir, o som quebradiço. Acha que isso muda alguma coisa? Ela é minha esposa. Tenho custódia legal dos nossos filhos. Não mais, Thomas disse, avançando. Porque no momento que você registrou o atestado de óbito dela, perdeu cada direito que já teve. A multidão ofegou de novo, dessa vez mais alto, como uma onda. Hannah ficou ao lado do pai, calma mas tremendo por dentro. Podia sentir o batimento cardíaco nas pontas dos dedos. Esse era o momento que tinha sonhado e temido ao mesmo tempo. O mundo estava assistindo. Thomas olhou para ela gentilmente, os olhos suavizando. Você não precisa falar, ele sussurrou. Mas Hannah falou. Deu um passo à frente, a voz clara mas tremendo. Você falsificou minha morte, Lucas. Você e ela disse, apontando para Sabrina. Disseram pro mundo que eu tinha ido embora para poder roubar dinheiro, meu nome e minhas filhas. Mas ainda estou aqui. E lembro de tudo. Ele balançou a cabeça violentamente. Você não pode provar nada. Hannah ergueu a mão. O pendrive de Evelyn brilhava entre os dedos. Na verdade, posso. Thomas virou para um dos seguranças. Toca. A tela LED gigante atrás do palco piscou e ganhou vida. Um corredor de hospital granulado apareceu. A gravação de segurança do Mount Sinai. A multidão assistiu enquanto a voz dele ecoava pelos alto-falantes. Salva os bebês. Deixa ela ir. A apólice paga 5 milhões. E aí a risada de Sabrina seguiu. Finalmente a gente pode começar nossa vida. A sala explodiu em ofegos, gritos, descrença. Alguns convidados até ficaram de pé, tampando a boca. Ele avançou em direção à tela, gritando. Desliga isso. É falso. Mas 2 seguranças o contiveram instantaneamente. Thomas olhou para ele com desgosto silencioso. Construí minha fortuna limpando a podridão de homens como você. Hoje à noite faço de novo. Pela minha filha. Sabrina recuou, os saltos batendo no mármore. Lucas, faz alguma coisa. Ela chorou. Ele lutou, olhos selvagens. Vocês não entendem. Era negócio. Ela ia morrer de qualquer jeito. O tom de Thomas era gelo. Não, Sr. Meyer. Era assassinato. Os olhos de Hannah encheram de lágrimas. E você quase conseguiu. As câmeras piscaram de novo. Dessa vez, a história tinha mudado. A viúva trágica tinha voltado. O monstro desmascarado. E a confissão de um bilionário virada à injustiça. Ele ficou congelado, encurralado sob as luzes que uma vez amou. O império dele, as mentiras, a vida inteira desmoronando. Um flash por vez. E ao lado dele, Hannah Brooks, a mulher que ele tentou apagar, finalmente sendo vista. Do lado de fora do Plaza Hotel, luzes vermelhas e azuis banhavam a fachada de mármore como sangue e gelo. Multidões se juntaram atrás de fita amarela enquanto o casal, outrora adorado por Manhattan, era escoltado pelos degraus grandiosos de algemas. Repórteres gritavam perguntas. Câmeras clicavam num frenesi. Os rostos anti-charmosos agora iluminados por holofotes policiais. Sr. Meyer, tem algo a dizer. Ele manteve a cabeça baixa. O paletó Armani sob medida pendia torto, os abotoaduras sumidas, despido da armadura que vestia tão orgulhosamente. É verdade que falsificou o atestado de óbito da sua esposa, alguém gritou. Sabrina estremeceu. A gente não quis dizer. Senhorita Vale, a senhora lucrou com o pagamento do seguro, outro repórter chamou. A voz dela rachou. Vocês não entendem. Mas o mundo entendia perfeitamente. A transmissão ao vivo estava bombando nas redes sociais em minutos. O escândalo Meyer. Viúva do bilionário viva. Marido preso. Dentro do Plaza, o salão tinha esvaziado em sussurros e choque. Os convidados ricos que outrora cortejavam a amizade dele agora evitavam até dizer o nome. A equipe de relações públicas da empresa deletou cada post sobre ele em menos de 1 hora. Investidores começaram a ligar para advogados. De volta ao andar de cima, Hannah Brooks sentou numa sala lateral tranquila com o pai, Thomas Grant, e a doutora Evelyn Grant. O caos da noite ainda ecoava fracamente das ruas lá embaixo. Thomas serviu um copo de água para ela e entregou com cuidado, como se ela pudesse quebrar. Você fez o que a maioria não conseguiria, Hannah, ele disse suavemente. Encarou o diabo na frente do mundo. As mãos dela tremeram levemente enquanto bebia. Não fiz por vingança, ela sussurrou. Fiz porque queria que minhas filhas tivessem uma mãe que não se esconde. Evelyn sorriu levemente. Elas vão crescer sabendo a verdade.
que a mãe sobreviveu a tudo que foi feito para destruí-la. O celular de Thomas vibrou. Ele olhou para a tela. Uma mensagem da equipe jurídica. Prisão confirmada. Ambos sob custódia. Acusações formalizadas. Ele exalou. Estão registrando eles agora. Fraude, falsificação, conspiração, tentativa de homicídio. Hannah fechou os olhos. Pela primeira vez, ela se deixou respirar. Mas a paz não veio fácil. Fico pensando, ela murmurou, no jeito que ele olhou para mim antes da cirurgia. Como se eu já tivesse ido embora. Thomas se inclinou para frente. Ele vai ter muito tempo para lembrar da mulher que subestimou. Semanas depois, o julgamento dominou cada manchete. A mídia dissecava cada detalhe. Programas de entrevista analisavam a coragem dela. Editoriais chamavam a história dela de alerta para mulheres em todo lugar. Mas Hannah não se sentia heroína. Fama era fria. Câmeras ainda esperavam fora do prédio. Estranhos deixavam flores, cartas, até presentes para os bebês. Mas toda noite, quando as luzes apagavam, ela ainda acordava de sonhos da sala de cirurgia. O apito, as vozes, a escuridão engolindo ela inteira. No tribunal, ele encarou o juiz. Os flashes de câmeras do lado de fora das portas de vidro eram implacáveis. O advogado tentou argumentar insanidade temporária, pressão do trabalho, estresse financeiro, trauma emocional, mas as provas eram impossíveis de enterrar. Os documentos falsificados, as gravações, as imagens de segurança, e o pendrive com a própria voz dele selando o destino. A declaração final do promotor foi simples e brutal. Esse homem escolheu lucro ao invés de vida humana. Viu a esposa como obstáculo, os filhos como seguro e a amante como ferramenta. Não há insanidade aqui. Só ganância. Quando o veredicto foi lido, culpado em todas as acusações, o tribunal ofegou. Os joelhos dele quase cederam. Sabrina soluçou abertamente, agarrando as pérolas como se pudessem salvá-la. Os policiais avançaram para levá-los. Quando passou pela fileira onde Hannah estava sentada, ele parou. Por um momento, os olhos se encontraram. Marido e esposa. Predador e sobrevivente. Ele sussurrou: "Você me arruinou." Ela respondeu baixinho: "Não, Lucas. Você se arruinou sozinho." Naquela noite, os noticiários do país inteiro repassaram as imagens. O CEO desgraçado sendo levado de algemas, a amante gritando o nome dele enquanto desaparecia nas luzes piscantes. Nas redes sociais, hashtags bombaram. Hashtag Justiça pra Hannah. Hashtag Queda de Meyer. Em casa, Hannah sentou perto do berçário, assistindo as 3 filhas dormirem. Os peitinhos minúsculos subindo e descendo no ritmo. Os dedinhos enrolados nas beiradas das mantinhas. Ela acariciou o cabelo delas e sussurrou: "Agora a gente é livre, meus amores. Livre." Thomas ficou quieto na porta. Ele achou que podia comprar vida, disse. Mas não dá para comprar paz. Hannah sorriu levemente. Paz não tá à venda. É conquistada. Um batimento cardíaco por vez. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam contra o vidro, 1000 reflexos de um futuro finalmente sem correntes. E em algum lugar na profundeza da noite, o fantasma da ganância jazia enterrado exatamente onde pertencia. Um ano depois, Nova York parecia diferente. Talvez não fosse a cidade que tinha mudado. Talvez fosse Hannah Brooks. As cicatrizes no corpo tinham desaparecido, mas as da alma tinham se transformado em outra coisa: força. As manchetes agora diziam: Hannah Grant vai sediar gala beneficente para mães solteiras e pacientes cardíacos. O evento seria no River Café, com vista pro Brooklyn Bridge. O mesmo Skilini que testemunhou a morte dela agora brilhava pelo renascimento. Ela ajustou o vestido de seda simples no espelho. Não era de grife. Sem diamantes. Só um colar de prata pequeno que a mãe tinha deixado, polido e usado perto do coração. Evelyn entrou no quarto, radiante num vestido azul marinho. Tá pronta. Hannah sorriu. Pela primeira vez, sim. Lá embaixo, Thomas Grant recebia os convidados. Senadores, filantropos, médicos do Mount Sinai, até jornalistas que tinham caçado o escândalo. Mas essa noite não era sobre exposição. Era sobre encerramento. Quando Hannah entrou no salão, as conversas suavizaram. Câmeras viraram, mas não havia caos. Só admiração silenciosa. Ela se moveu com graça. Não arrogância. O rosto, que uma vez estampou capas de tabloides, agora era símbolo de esperança. Ela subiu ao palco quando a orquestra desapareceu. Boa noite, ela começou, voz clara e firme.
Um ano atrás, estava nessa cidade como fantasma. Legalmente morta. Espiritualmente quebrada. Tinha perdido minha casa, meu marido e quase minha vida. Mas o que ganhei foi algo que dinheiro nenhum compra. Verdade. Um silêncio caiu sobre a audiência. Até os garçons pausaram. Estou aqui porque pessoas escolheram coragem ao invés de conforto, ela continuou. Porque uma médica acreditou em justiça. Porque um estranho virou meu pai. E porque me recuso a deixar traição ser o fim da minha história. Ela fez uma pausa, o olhar vagando prosquiline além das janelas de vidro. Hoje à noite, levantamos fundos para mulheres que estão lutando sozinhas. Mulheres como eu. Para as que foram silenciadas, envergonhadas ou esquecidas. Essa fundação vai ajudá-las a ressurgir. Aplausos cresceram pela sala. Lágrimas brilharam em rostos que ela nem conhecia. Thomas assistiu orgulhosamente da mesa da frente. Evelyn enxugou os olhos com guardanapo. Depois do discurso, convidados se aproximaram um por um. Investidores oferecendo doações, jornalistas pedindo citações, mães sussurrando agradecimentos. Mas um visitante se destacou. Um homem alto de terno preto, início dos 40, olhos gentis. Ele entregou um pequeno envelope. De alguém que queria que você tivesse isso, ele disse baixinho. Hannah abriu. Dentro, uma carta. Letra caprichada, desconhecida mas deliberada. Hannah, não espero perdão. A prisão te dá tempo para se ver claramente. Claramente demais. Eu era tudo que você disse, ganancioso, cego e cruel. Achei que amor era posse. Vejo agora que era graça. E nunca mereci. Cuida das nossas filhas. Diz para elas que o pai finalmente aprendeu o que significa perder tudo e ainda ser humano. Lucas. Os dedos dela tremeram levemente. Releu a carta 2 vezes, depois dobrou e colocou na bolsa. Thomas notou a expressão. Tá bem. Sim, ela disse suavemente. Ele finalmente disse algo verdadeiro. Mais tarde naquela noite, quando a gala terminou e as luzes diminuíram, Hannah saiu pro terraço. A cidade se espalhava diante dela. O East River cintilava sob o luar. Evelyn se juntou a ela, segurando 2 xícaras de café. Você foi incrível, Ana. Hannah sorriu levemente. Todos nós fomos. Ela olhou pro horizonte onde o céu encontrava a cidade e sentiu o vento atravessar o cabelo. Pela primeira vez, não estava assombrada pelo que aconteceu. Porque a história dela não era mais sobre morte. Era sobre ressurreição. Enquanto as luzes de Nova York dançavam lá embaixo, Hannah Brooks Grant sussurrou para a noite. Eu sobrevivi. E isso é suficiente. Era final de fevereiro quando a primeira carta chegou. Sem endereço de retorno. Só um envelope carimbado com Complexo Correcional Rikers Island impresso no topo. Hannah Brooks hesitou antes de abrir. A caligrafia era familiar. Afiada. Disciplinada. Deliberada. Ela sentou na mesa da cozinha enquanto as filhas cochilavam no quarto ao lado. Do lado de fora, o skyline de Manhattan brilhava sob um sol cinza de inverno. Dentro do envelope, uma única página. Hannah, dizem que o tempo cura tudo. Não cura. Só amplifica o silêncio. Repasso aquela noite na cabeça. Seu rosto, as máquinas, o som da minha própria voz dizendo coisas que não posso retirar. Não espero redenção, mas não posso morrer com essa podridão dentro de mim. Lucas. Ela leu 2 vezes, depois dobrou de volta no envelope com cuidado. Não havia mais raiva nela. Só exaustão. Lucas Meyer tinha roubado a paz dela por anos. Ela se recusava a deixar as palavras dele tomarem mais. Ainda assim, não jogou fora. Colocou numa caixa pequena no armário. A mesma que guardava as cartas antigas da mãe. Semanas depois, outra chegou. Os guardas dizem que sou quieto. Eles não sabem que silêncio é o castigo mais alto. Sabrina parou de escrever. Ela me culpa por tudo. Ela tá certa. Mas toda noite vejo os rostos das nossas filhas. Não mereço conhecê-las, mas por favor diz para elas que sinto muito. Dessa vez as mãos dela tremeram. Ela lembrou do homem que tinha amado uma vez. O que lia poesia nos domingos de manhã. Que jurou que ia protegê-la para sempre. Lembrou da sensação da mão dele antes da traição. Antes da ganância. E percebeu algo que a assustou. Perdão não significava esquecer. Significava soltar a necessidade de vingança. Naquela noite, ela escreveu de volta. Lucas, você destruiu tudo que a gente tinha. Mas não te odeio mais. Ódio me manteve viva quando estava quebrada, mas não pode criar nossas filhas. Vou contar a verdade para elas. Não para te envergonhar, mas para ensinar o que amor não é.
Você queria poder. Eu encontrei paz. Essa é a diferença entre nós. Selou a carta, mandou, e sentiu um peso invisível sair do peito. Dias viraram meses. Lucas respondeu só mais uma vez. Seu perdão é mais cruel que sua raiva. Me lembra de tudo que eu poderia ter sido. Cuida delas, Hannah. Não deixa virarem como eu. E essa foi a última vez que ela ouviu dele. A primavera chegou. A cidade floresceu de novo. Cerejeiras cor-de-rosa alinhavam o Central Park. Hannah levava as meninas lá todo fim de semana. Grace correndo atrás de pombos. Lily coletando pétalas caídas. Hope rindo no carrinho. Thomas Grant se juntava às vezes, sentado no banco, fingindo ler o jornal enquanto secretamente assistia as netas brincarem. Evelyn frequentemente trazia café e ria quando as gêmeas tentavam arrumar o cabelo de médica dela. A vida tinha encontrado o ritmo de novo. Quieto. Imperfeito. Real. Uma tarde, enquanto Hannah assistia as filhas rodopiarem embaixo das cerejeiras, ela sussurrou. Vocês nunca vão saber a escuridão de onde vim. Só a luz que veio depois. Naquela noite, ela abriu o armário e pegou a caixa. As cartas da mãe. As dele. Amarrou tudo junto com fita de seda e colocou numa gaveta marcada passado. Alguns fantasmas mereciam túmulo. Não holofote. Antes de apagar a luz, olhou pela janela. A cidade brilhava contra o céu noturno. Reflexos de pontes e arranha-céu se fundindo num só batimento cardíaco. Pela primeira vez, não via lembretes de dor. Só prova de que sobrevivência podia ser bonita. E naquele silêncio, Hannah Brooks finalmente entendeu que perdão não era fraqueza. Era o ato final de liberdade. O verão em Nova York tinha um jeito de cheirar a renascimento. Calor subindo do asfalto, Woodson brilhando como vidro, risadas ecoando pelo Central Park. Para todo mundo, Hannah Grant era uma história de sucesso. A mulher que sobreviveu à morte, reconstruiu a vida e transformou dor em poder. Mais tarde da noite, quando a cidade ficava quieta, ela ainda acordava com o mesmo sonho. A mesa de cirurgia fria. A máquina apitando. O som da voz dele dizendo, salva os bebês. Até a pasta em sombras. Ela tentava preencher o silêncio com vida. A risada das filhas. O trabalho na fundação. Jantares com Evelyn e Thomas. Mas algumas noites, quando as luzes da cidade piscavam nas janelas do apartamento, Hannah ainda se sentia assombrada. Uma noite, ela se pegou andando sozinha pela Fifth Avenue. O reflexo dela se movendo ao lado nas vitrines de grife. As ruas cintilavam com o brilho de joalherias e lojas de luxo. Símbolos do mundo do qual tinha sido excluída e agora andava livremente. Mas nada disso importava. Não estava caçando luxo. Estava caçando significado. Parou num café perto do Bryant Park. Pediu um latte e sentou perto da janela. Um grupo de jovens mulheres perto sussurrava animado, celulares abertos numa notícia. Não é ela, uma disse baixinho. A mulher do julgamento. Ela parece em paz. Hannah sorriu levemente. Não estavam zombando. Estavam admirando. Isso costumava deixá-la desconfortável, mas essa noite parecia diferente. Talvez pudesse ser prova viva de que sobreviver não exigia perfeição. Só persistência. O celular vibrou. Mensagem de Thomas. Jantar na casa hoje à noite. Evelyn fez lasanha demais de novo. Ela respondeu. A caminho em breve. Mas quando saiu, uma voz atrás dela congelou ela no lugar. Hannah. Ela virou. Não era Lucas. Era Sabrina Valley. A mulher não parecia nada com a dos tabloides. Sem vestido de grife. Sem diamantes. Sem arrogância. O cabelo estava mais curto. A maquiagem fraca. Usava um casaco cinza simples apesar do calor. Sabrina. O tom de Hannah era calmo mas distante. Saí 6 meses mais cedo, Sabrina disse, voz tremendo. Bom comportamento. Terapia. Muitos advogados. O silêncio se estendeu entre elas, pesado com coisas não ditas. Sabrina engoliu. Vim para pedir desculpas. Sei que não muda nada. Só precisava te dizer que achei que amava ele. Não percebi que estava destruindo a vida de outra pessoa. Hannah estudou ela com cuidado. Não havia pena nos olhos. Só clareza silenciosa. Você destruiu a sua própria também. Sabrina assentiu, lágrimas brotando. Eu sei. Vivo com isso todo dia. As câmeras, os sussurros. Eles sumiram agora, mas a culpa não. Só queria que você ouvisse de mim. Hannah exalou devagar. Você falou. Agora vai fazer isso significar alguma coisa. Sabrina hesitou, depois sussurrou,
Ele pergunta de você às vezes. A mandíbula de Hannah apertou. Então diz para ele que não existo mais no mundo dele. Ficaram ali por um momento. Duas mulheres ligadas por tragédia, mas separadas por escolha. Aí Sabrina virou e desapareceu na multidão, engolida pela cidade que uma vez a adorou. Naquela noite, Hannah sentou na mesa de jantar do pai, cercada por calor, risadas e cheiro de lasanha. As filhas gargalhavam enquanto Thomas fingia roubar os palitinhos de pão delas. Evelyn serviu vinho, o sorriso suave. Pela primeira vez, Hannah percebeu algo simples e poderoso. Paz não significava esquecer a tempestade. Significava aprender a dançar no silêncio depois dela. Mais tarde, colocou as filhas na cama e sussurrou. Vocês nasceram no caos, meus amores. Mas vão crescer em paz. Do lado de fora, Nova York cintilava. Viva! Imperfeita. Imparável. Igualzinha a ela. O outono voltou para Manhattan. Nítido e dourado. As folhas caíam pelo Central Park como fogo suave. E pela primeira vez em anos, Hannah Brooks Grant se sentiu assentada. As filhas estavam na pré-escola. A fundação prosperando. E os pesadelos tinham começado a desaparecer. Mas paz, ela aprendeu, era frágil. Bastou uma ligação para abalar tudo. Veio numa terça de manhã tranquila. Ela estava revisando propostas para um novo abrigo para mulheres quando a assistente bateu gentilmente. Senhora Grant, tem um detetive Miller na linha 2. Ele diz que é importante. O coração de Hannah despencou. Aquele nome. Aquele tom. Ela atendeu o telefone. Aqui é Hannah. Senhora Grant, o detetive disse, voz baixa. Achamos que você deveria saber antes de sair nos noticiários. Lucas Meyer escapou durante uma transferência prisional na manhã de hoje. O sangue dela congelou. O que você quer dizer com escapou? Houve um acidente de transporte na ponte Kingsborough. Um guarda morto. Outro ferido. Ele sumiu. Hannah agarrou a beirada da mesa. Por um longo momento, não conseguiu respirar. Acha que ele vem atrás de mim? Não sabemos, o detetive respondeu. Mas estamos designando proteção até ele ser encontrado. Ele não é o mesmo homem de antes, senhora Grant. Achamos que está desesperado. Depois da ligação, ela sentou em silêncio. A cidade lá fora da janela brilhava como sempre. Indiferente. Como se o próprio Skilini tivesse virado as costas de novo. Veio numa terça de manhã tranquila. Ela estava revisando propostas para um novo abrigo para mulheres quando a assistente bateu gentilmente. Senhora Grant, tem um detetive Miller na linha 2. Ele diz que é importante. O coração de Hannah despencou. Aquele nome. Aquele tom. Ela atendeu o telefone. Aqui é Hannah. Senhora Grant, o detetive disse, voz baixa. Achamos que você deveria saber antes de sair nos noticiários. Lucas Meyer escapou durante uma transferência prisional na manhã de hoje. O sangue dela congelou. O que você quer dizer com escapou? Houve um acidente de transporte na ponte Kingsborough. Um guarda morto. Outro ferido. Ele sumiu. Hannah agarrou a beirada da mesa. Por um longo momento, não conseguiu respirar. Acha que ele vem atrás de mim? Não sabemos, o detetive respondeu. Mas estamos designando proteção até ele ser encontrado. Ele não é o mesmo homem de antes, senhora Grant. Achamos que está desesperado. Depois da ligação, ela sentou em silêncio. A cidade lá fora da janela brilhava como sempre. Indiferente. Como se o próprio Skilini tivesse virado as costas de novo. Quando Thomas e Evelyn chegaram no apartamento, a história já tinha estourado em todas as grandes redes. Se o desgraçado Lucas Meyer escapa. Transferência prisional. Caçada em andamento. A equipe de segurança de Thomas se moveu pelo apartamento como relógio. Fechaduras novas. Câmeras. Guarda na porta. Evelyn tentou manter a voz firme enquanto dizia: não vai chegar longe. Vão achá-lo. Mas Hannah viu algo nos olhos do pai. Um lampejo de medo que ele não queria que ela notasse. Naquela noite, ela colocou as filhas na cama, fingindo que tudo era normal. Grace agarrou o pulso dela. Mamãe, por que tem policiais lá fora? Só ajudantes, Hannah disse suavemente, forçando um sorriso. Tão mantendo a gente segura. Mas depois que elas dormiram, ela sentou no escuro, olhando as luzes da cidade. O reflexo dela na janela parecia calmo. Mas por dentro o pânico fervilhava como trovão. À meia-noite, o celular vibrou. Número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Uma voz baixa e quebrada atravessou a linha. Achou que tinha me enterrado, Hannah.
O coração dela parou. Lucas. Ele riu. Um som amargo e rasgado. Tiraram tudo de mim. Minha empresa. Minha liberdade. Meu nome. Mas você tirou minha vida. Onde você tá? Ela exigiu. Mais perto do que você pensa. A linha morreu. Em minutos, a equipe de Thomas varreu o prédio. Mas Lucas não estava em lugar nenhum. A polícia rastreou a ligação. Veio de um celular descartável perto das docas do rio Hudson. O dia seguinte foi caos. Repórteres cercaram o escritório da fundação. Manchetes gritavam: assassino à solta. Ex-esposa na mira. O prefeito anunciou caçada oficial. Hannah deu uma declaração breve para a imprensa, a voz calma, mas as mãos tremendo. Sobrevivi ele uma vez, ela disse. E se ele tá por aí, ele deveria lembrar. Não sou mais a mesma mulher que tentou enterrar. Naquela noite, ela dormiu numa cobertura protegida sob guarda armada. As filhas ficaram com Evelyn. Mas mesmo cercada por guardas e paredes, não conseguia abalar a sensação de que ele estava lá fora observando. Esperando. Em algum lugar, talvez num beco sombrio ou do outro lado do rio, um homem que tinha perdido tudo estava tramando a única coisa que restava. Vingança. E enquanto o vento uivava pela cidade que a fez e quase a destruiu, Hannah Brooks Grant percebeu que paz nunca era permanente. Só emprestada até a tempestade voltar. Chuva caía pesada sobre Manhattan, cortando as luzes da rua e transformando a Fifth Avenue em rios de ouro e sombra. Tinham-se passado 4 dias desde a fuga dele. E o medo tinha começado a infiltrar de volta no mundo de Hannah como veneno. Toda a janela da cobertura Grant estava trancada. Câmeras de segurança piscavam vermelho. Os homens de Thomas guardavam cada corredor. Mas nem eles conseguiam acalmar a inquietação que pulsava pelo ar. Hannah parada junto à janela, olhando as ruas molhadas lá embaixo. Em algum lugar lá fora, o ex-marido estava andando livre de novo. Respirando. Pensando. Caçando. O celular vibrou. Mensagem de Evelyn. Ele não vai chegar longe. Confia em mim. Mas Hannah não conseguia abalar o frio. Ele sempre foi esperto. Não o tipo de homem que age sem propósito. Se escapou, tinha um plano. Do outro lado da cidade, num apartamento abandonado perto das docas, ele encarava um espelho rachado. O cabelo antes perfeito estava emaranhado. As feições afiadas agora magras e vazias. Não parecia nada com o homem que comandava as salas de reunião. Mas os olhos, aqueles olhos calculistas e ardentes, ainda brilhavam com a mesma ambição fria. Um jornal aberto na mesa. O rosto de Hannah olhando de volta para ele da primeira página. A manchete dizia: Hannah Grant, a mulher que venceu a morte. Ele traçou o nome dela com o dedo tremendo. Você pegou meu império, ele sussurrou. Agora vou pegar o seu. Abriu uma mochila. Dentro, uma arma. Um celular pré-pago. E um crachá de acesso roubado com o logo da Fundação Hannah Grant. A chuva bateu nas janelas mais forte. Relâmpagos piscaram. Ele sorriu. Vamos ver quão forte você realmente é, Hannah. Naquela noite, o pai de Hannah insistiu que ela descansasse. Você mal dormiu, Thomas disse. Tem as melhores pessoas cuidando de você. Não consigo, ela admitiu. Toda vez que fecho os olhos, vejo ele. Ouço aquela voz. Thomas pegou a mão dela. Você tá segura aqui? Mas Hannah olhou para a janela de novo. As luzes da cidade refletidas nos olhos. Ele é mais esperto do que você pensa. Não vai atacar de frente. Vai onde sou mais fraca. Onde é isso? A resposta dela veio como sussurro. Minha fundação. Naquele exato momento, quilômetros de distância, um guarda de segurança no escritório do centro da fundação abriu a porta lateral para um homem de casaco com capuz. Crachá? O guarda perguntou. O homem mostrou o documento falso. Manutenção. O guarda assentiu, deixando passar. Minutos depois, ele ficou parado no corredor fraco. O cheiro de desinfetante e tinta de impressora pesado no ar. As paredes alinhadas com fotos emolduradas. Hannah com doadores. Hannah segurando as filhas. Hannah sorrindo. A mandíbula dele apertou. Ele se moveu pelo prédio como sombra. Silencioso e certo. No escritório dela, achou o que procurava. Uma foto emoldurada de Hannah com as filhas, Grace, Lily e Hope. Os nomes escritos na caligrafia dela. Ele encarou a foto por um longo momento. O reflexo distorcido no vidro. Você construiu sua felicidade no meu túmulo, ele murmurou. Vamos ver quanto tempo dura. Aí deslizou um pendrive pequeno no computador dela. A tela ganhou vida piscando.
Um vírus. Algo que criou muito antes da queda. Começou a subir dados financeiros. Listas de doadores. E-mails privados. De volta na cobertura, o celular de Hannah vibrou com alerta. Acesso não autorizado detectado. Servidor da fundação. O coração dela afundou. Ele tá dentro, ela sussurrou. Thomas ligou pro chefe de segurança. Rastreia. Já estamos, o agente respondeu. Sinais pulando entre o centro e as docas. Evelyn entrou na sala, o rosto pálido. Se ele tá acessando o sistema dela, ele tá perto. A voz de Hannah estava firme agora. Quase calma. Então eu também. Thomas agarrou o braço dela. Não. Você não vai a lugar nenhum. Mas ela se soltou. Ele me quer com medo. Escondida. Cansei de ser caçada. Do lado de fora, um trovão rachou o céu. Enquanto pegava o casaco e entrava no elevador, o reflexo dela olhou de volta. Não mais uma vítima. Mas uma mulher se preparando para encarar o fantasma que uma vez possuiu a vida dela. Se ele vem atrás de mim, Hannah sussurrou, então vou estar esperando. A cidade estava encharcada em trovões e medo. Uma tempestade violenta rolou sobre Manhattan. Relâmpagos cortando as torres de vidro como se os próprios céus estivessem assistindo. Hannah Brooks Grant parada na chuva, o casaco grudado na pele, a respiração visível no ar frio. O endereço que o detetive Miller rastreou, a Fundação Hannah Grant no centro. O prédio se erguia à frente como um coração ferido. Escuro, exceto por uma luz piscando no último andar. O escritório dela. Ela atravessou as portas do lobby. Os passos ecoando. Os guardas tinham sumido. Só o zumbido das luzes de emergência enchia o silêncio. Ela entrou no elevador para o 5º andar, apertando o pequeno colar de prata na garganta. O encanto da mãe. O talismã. Quando as portas abriram, ela ouviu. Lucas Meyer parado no meio do escritório dela. Chuva pingando do cabelo. Roupas rasgadas e sujas. Os olhos antes dourados agora vazios. Febris. A arma na mão dele brilhava sob a luz fraca piscante. Olá, Ana, ele disse suavemente. Você sempre gostou de entradas grandiosas. Hannah não se mexeu. Acabou, Lucas. A polícia tá a caminho. Ele riu. Quebrado e selvagem. Acha que me importo com a polícia? Fiquei em jaulas. Sabe o que fazem com homens como eu? Você me transformou num monstro. Não, ela disse, voz firme. Você se fez sozinho. Ele deu um passo para frente. A arma tremendo levemente. Eu te amava. Construí tudo por você. A casa. A empresa. A vida que você queria. E você me pagou com traição. Você tentou me matar, ela disse baixinho. Você chamou minha morte de negócio. Relâmpago cortou atrás da janela, lançando os rostos deles em relevo nítido, dele torcido de raiva, dela calma, resoluta. A voz de Lucas quebrou. Perdi tudo. Meu dinheiro. Meu nome. Minha liberdade. E você ficou com minhas filhas. Meu legado. A fortuna do meu sogro. Me diz, Hannah, como isso é justo? Ela encontrou os olhos dele. Não é sobre justiça. É sobre consequências. Por um momento, a tempestade encheu o silêncio entre eles. Aí ele ergueu a arma. Vou pegar de volta. Tudo. A porta do escritório estourou aberta. Detetive Miller. Thomas Grant. Doutora. Evelyn Grant. Armas apontadas. Larga, Lucas. Miller gritou. Acabou. Ele girou em direção a eles, berrando. Acha que tenho medo de morrer? Ela já me matou. Thomas avançou, voz fria e controlada. Você pegou minha filha uma vez. Não vai tocá-la de novo. A mão de Lucas tremeu violentamente. Vocês não entendem, Thomas. Ela me destruiu. Mas as palavras foram cortadas quando Evelyn, se movendo rápido, agarrou uma bandeja de metal da mesa lateral e arremessou. Acertou o pulso dele, mandando a arma voando. Ele avançou para Hannah, mas ela não recuou dessa vez. Ela avançou e deu um tapa forte no rosto dele. Ele congelou. Olhos arregalados. Isso, ela disse, voz tremendo, é por cada vez que me fez sentir impotente. Antes que pudesse se recuperar, Miller o derrubou no chão. Algemas clicaram. A arma deslizou pelo chão. Ele gritou, se debatendo. A voz ecoando pelo corredor. Você não pode me enterrar de novo, Hannah. Hannah olhou para ele, deitado ali. O homem que uma vez comandou o mundo dela agora quebrado e algemado. Não preciso enterrar você, Lucas,
ela disse calmamente. Você já cavou o próprio túmulo. Miller o arrastou para cima. Acusações adicionais, fuga, ameaça, invasão armada. Enquanto era levado, ele tentou olhar para trás uma última vez. Mas Hannah tinha virado, olhando pela janela para a cidade que sobreviveu. 3 meses depois, a vida encontrou um novo ritmo. O julgamento adicional foi rápido. Culpado em todas as acusações. Sentença estendida. Sem possibilidade de liberdade condicional. Dessa vez, não houve espetáculo. Sem câmeras. Sem manchetes. Só silêncio frio da justiça. Hannah não compareceu. Não precisava. Ela estava ocupada vivendo. Numa manhã clara de dezembro, ela ficou no topo do Empire State Building com as 3 filhas. Thomas e Evelyn do lado. A cidade se estendia embaixo deles. Vasta. Brilhante. Interminável. Grace apontou pro céu. Mamãe, a gente tá no topo do mundo. Hannah sorriu, apertando a mãozinha dela. Não, meu amor. Mas estamos livres. E às vezes isso é melhor. Thomas colocou a mão no ombro dela. Você reconstruiu mais do que uma vida, Hannah. Reconstruiu um legado. Ela olhou pro horizonte. As pontes. Os rios. A cidade que testemunhou a morte dela e o renascimento. Não foi só eu, ela disse baixinho. Foi todos nós. Evelyn limpou os olhos. Sua mãe ficaria orgulhosa. Hannah assentiu, a garganta apertada. Espero que sim. Naquela noite, depois das filhas dormirem, Hannah sentou sozinha no apartamento. Uma última carta tinha chegado da prisão. Ela abriu com mãos firmes. Hannah, esse é meu último contato. Não vou pedir perdão de novo. Só quero que saiba, você venceu. Não porque era mais forte, mas porque nunca desistiu de ser humana. Eu desisti. E isso é algo que nenhuma sentença pode consertar. Viva bem. Pelas 2. Lucas. Ela dobrou a carta. Colocou no fogo da lareira. Assistiu queimar até virar cinzas. Porque algumas histórias merecem fim. Não continuação. Então, aqui estamos. No final de uma jornada que começou com traição e termina com liberdade. A história de Hannah não é sobre vingança. É sobre resiliência. Ela podia ter desistido naquela mesa de cirurgia. Podia ter deixado o medo vencer quando ele fugiu. Mas não deixou. E sabe por quê? Porque ela entendeu algo que todos nós precisamos lembrar. Sobreviver não significa nunca cair. Significa levantar toda vez que caímos. Se você está passando por algo agora, traição, dor, perda, lembra disso. Você é mais forte do que a tempestade. Hannah Brooks provou isso. E você também pode. Se essa história te tocou, se te fez sentir algo, não guarda isso só pra você. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa aquele like maroto aqui embaixo. Se inscreve no canal porque tem muito mais história pra contar. E ativa o sininho pra não perder nada. E olha, nos comentários, me conta. Você acredita em segundas chances? Ou tem traição que não tem volta? Quero saber sua opinião. Até a próxima história, pessoal. E lembra, não importa quão fundo você caia, sempre dá para ressuscitar. Forte abraço. Fiquem bem. E nunca, nunca desistam de vocês mesmos. Tchau.